Olá, radionautas aqui da Web Rádio, começando mais um programa Conexão Entrevista e hoje com uma participação super especial, a Viviane Abreu. Todo mundo conhece a Viviane Abreu, ela é jornalista, repórter aí da IPTV, afiliada à Rede Globo, lá em Brasília, lá no Distrito Federal. Ela representa ali a IPTV naquela região lá do nosso país, em Brasília, onde tudo acontece, né, Viviane? E nós vamos conversar um pouquinho aí sobre o dia a dia do repórter, do jornalista, das reportagens, principalmente os bastidores aí de Brasília, que eu acho que gera bastante curiosidade para todo mundo, né? A gente imagina aí, a capital federal deve ser bastante movimentado, muita coisa acontece aí, e a Viviane está sempre ali, ligada em tudo, trazendo todas as notícias aqui para a nossa região. Viviane, antes de mais nada, eu queria agradecer pela sua participação. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu sei que muitas vezes fica difícil para você encaixar na tua agenda, né? Que é bastante extensa, bastante corrida aí no dia a dia, mas você nos prestigiou aí com um tempinho seu para falar com a gente aqui. Pois é um prazer falar com você, é um prazer falar com todos os ouvintes aí da ONU Web Rádio. Espero poder passar algumas informações que as pessoas achem interessantes sobre o trabalho aqui em Brasília. Legal. Você sabe que eu estava conversando com a Viviane um pouquinho antes, pessoal, que quando a gente fala que vai entrevistar um jornalista aqui, né, gera bastante curiosidade. Todo mundo gosta, Viviane, de conhecer essa profissão, de ver como que é a dinâmica das reportagens, a construção das reportagens, né? E como eu falei no início da entrevista, a Viviane, ela trabalha na IPTV, né, que é uma emissora afiliada da Rede Globo. A IPTV é aqui do interior de São Paulo e do sul de Minas. E tem ela como correspondente lá em Brasília, no Distrito Federal, que, na minha opinião, acho que amplia ainda mais o alcance, né, Viviane, a importância da TV, porque além de cobrir o estado de São Paulo, que é um estado extremamente importante, sul de Minas também, ainda está presente lá em Brasília, no centro do poder. Como que é para você trabalhar em Brasília, trabalhar aí no meio da política, dos políticos? E quanto tempo você já está aí, Viviane? Eu estou aqui em Brasília há 13 anos, assim, e foi um desafio mesmo, né? Vim para É, cá, eu trabalhava na IPTV em Ribeirão, eu apresentava o Em Cena, quando eu estava aí, que é o quadro de cultura de Ribeirão, sim. além de fazer as outras pautas. Então, vir para Brasília foi um desafio profissional muito grande, assim, foi de aprendizado mesmo, porque Brasília funciona de uma maneira muito diferente da cobertura local, né? Da cobertura de cidades assim. Mas eu acho uma oportunidade muito legal da gente conseguir regionalizar assuntos nacionais. Por exemplo, começou a pandemia, aqui em Brasília você tem notícia nacional É, de ações do Ministério em âmbito nacional, e eu estando aqui olhando para a EPTV, eu posso trazer dados mais regionais, eu posso trazer ações que vão acontecer mais na região, que o noticiário nacional não vai falar sobre isso, né? Então, é uma oportunidade bacana de trazer os assuntos nacionais para perto, né? Para mais perto das pessoas das cidades aí do interior de São Paulo. que legal. E é um cidadão, né? Brasília eu conheço de passagem só, mas é uma bela cidade, né, Viviane? Eu aprendi a gostar de Brasília, porque também a cidade funciona muito diferente das cidades normais, né? Eu sou de Belo Horizonte, eu já morei em várias outras cidades depois de formada, por causa do jornalismo, me levou para outras cidades. Aqui em Brasília, realmente, é outro jeito de andar, é outro jeito de conviver, uma cidade que não tem muito acostamento, por exemplo. Verdade. Quando eu cheguei em Brasília, quando eu vim de mudança, eu tô assim, meu Deus, como eu vou pedir informação se eu não consigo encostar o carro para perguntar para alguém para onde eu vou? Eu imagino, mudança. E você saiu de uma capital, né? Saiu de BH, que também é grande, é movimentado. Eu conheço Belo Horizonte, é mega movimentado ali, né? Mas é É, características diferentes, né? muito, muito diferente. Brasília funciona de uma maneira muito diferente mesmo, mas eu adoro aqui. Hoje, para me tirar daqui, vai ser difícil. Eu imagino. E falando até em correria, para mim, como telespectador que te assiste as suas matérias que você traz aqui para nós da região de São Paulo, eu tenho a impressão sempre que
Brasília em si é muito movimentado, é muito agitado, é um lugar de decisões, isso é fato, né? De conflitos também, de reuniões, imagino eu, o dia todo. É bem assim mesmo, Viviane? É bem assim mesmo, principalmente de terça a quinta, porque geralmente segunda-feira os parlamentares Entendi. estão voltando para Brasília, né? Eles vão para a base das cidades da onde são. Na sexta eles voltam, então terça, quarta e quinta realmente é um movimento bem maior. Aonde você for, você consegue algum tipo de pauta, no Congresso, em ministério, sempre está acontecendo alguma coisa. Entendi. Agora, na pandemia, até que diminuiu, mas o que me chamava muita atenção eram os protestos, por exemplo. A gente passava em frente ao Congresso, cada dia era um tema de um protesto, né? O cidadão se Sim. manifestando, querendo seu direito, assim. Mas é uma cidade bem movimentada, tem sempre ida e vinda de muitas prefeituras, as pessoas fazendo muitas conversas para tentar angariar o que precisam, assim, realmente é muito movimentado. Eu imagino, ver esses dias eu estava acompanhando aqui pela TV, reunião com governadores, né, de que se reuniram de todo, se não foi todo o Brasil, faltou dois ou três só. Fizeram reuniões aí para essa questão da pandemia também, né, para buscar verba, buscar ajuda, buscar recurso financeiro para poder apoiar os estados, né. Então aí de fato imagino eu, como você falou, bem dinâmico mesmo o trabalho. E ali no Senado, onde você muitas vezes fica fazendo o seu trabalho e entrevistando as pessoas que você busca entrevistar, o pessoal passa ali na frente, você precisa ter um lugar especial, como que funciona ali a dinâmica assim na logística de uma entrevista, por exemplo? É ali na frente, eu passei uma vez, eu conheço o Senado, eu passei, ou a Câmara também, então, são lugares distintos, né? É, vocês ficam ali já combina já com a entrevistado marcado muitas vezes, né? A gente tem acesso livre, tem um credenciamento que a gente faz todo ano Sim, certinho. Quem tem esse credenciamento tem acesso livre ali aos salões, tanto do Senado quanto da Câmara. Como é muito grande, a gente costuma marcar pontos de encontro com os entrevistados, mas geralmente a gente fica em frente à entrada do plenário, então a gente consegue o acesso aos parlamentares ali, dependendo se for uma pauta muito específica, eles convidam a gente até o gabinete, mas também nada nos impede de bater no gabinete, porque eles têm um convite, sim. depende Isso é da bom, dinâmica, hein? mas com o nosso credenciamento a gente tem livre acesso ali. A gente não pode entrar no plenário, claro, ali nas cadeiras deles ali, mas ainda tem um cantinho que a gente consegue ficar ao lado, assim, e também tem o comitê de imprensa, que é onde todos os meios de imprensa podem ficar ali, depende da dinâmica de cada meio de comunicação, mas Eu é... imaginava que fosse assim. O dia que eu passei, eu estava de passagem só por Brasília, eu vi uma certa, passei em frente, eu não lembro se era do Senado, onde é que eu passei em frente, ou do Supremo, eu não lembro. Tava assim, movimento normal, né? De entrevistados, vários carros de TV, né? De emissoras, de rádio, TV, enfim, fazendo o seu trabalho ali. E de lá para cá, sempre fiquei imaginando, deve ser um negócio muito legal, assim, muito dinâmico. Em dias de evento, tipo dia de posse, né, no começo do ano, depois de uma eleição, eles costumam delimitar mais a nossa área, assim, porque a passagem tem que ser deles, tem que ser mais rápida em algum momento, Sim. mas Ah, no dia a legal. dia a gente tem livre acesso. Livre acesso. Que bacana, isso é muito bom. E indo um pouco, voltando lá para a época da pandemia, lá 2000, março, mais ou menos 2020, que acho que foi onde estourou tudo, né? A pandemia, todo mundo praticamente se recolheu, né? Aí eu lembro, quando eu lembro, dá até uma angústia aqui, viu, Viviane? Nossa, Eu, fala não. eu lembrando de você fazendo as entradas ao vivo, acho que é da sala da tua casa, não lembro. Você tinha Sim, uma televisão atrás, assim, com o Covid, né, com o símbolo, com o desenho lá, a imagem do Covid, e você isso. entrando todos os dias ali da sala, trazendo as notícias, enfim, fazendo o teu trabalho ali. Imagino que foi difícil para você, né, que está todo dia na rua. De repente falou, Viviane, ó, você vai fazer de dentro da tua casa. É, Foi uma adaptação geral, assim, de tecnologias, tudo bem, a gente já entende, pô, de câmera, mas, né, de entender. Eu tenho
uma curiosidade, porque o esposo do meu marido é diretor de fotografia, então, tipo assim, a parte de lúdica, ele já arrumou um cenário para mim, assim, essa parte eu não preocupei muito, não. Que Ele legal. já pintou parede, já desceu quadro, já fez iluminação, assim, então essa facilidade eu tive técnica, eu tive suporte aqui, assim, né? Mas é agoniante, assim. É agoniante até o começo, né? Agora já está mais fácil, mas assim, eu entrar ao vivo segurando uma filha que acordou e Pois é, tem eu tudo acordei isso. para falar. Mas foi uma adaptação, foi necessário, né? Realmente, Sim. eu fiquei o máximo que eu pude, mais de um ano, bem fechado dentro de casa, assim, mas foi uma adaptação. Teve um lado bom de estar gostoso, de ficar muito mais com a família, da minha filha poder participar até do meu processo criativo, de ver a mãe trabalhando. Por esse lado é legal. Foi essa adaptação, e por outro lado também teve as nossas limitações, né? Coletivas online, sem poder levantar a mão para perguntar, né? Se estava ali Sim. ouvindo online, teve algumas mudanças e adaptações. E imagino que quando você vai entrar no ar, você já tem tua pauta pronta, tá tudo já engatilhado para que você entre. Como você faz muitas entradas ao vivo, né? Então tá tudo já no jeito aí. E na pandemia, imagino que para você entrar em contato, por exemplo, com os seus, acho que vai ficar redundante, né? Entrar em contato com os seus contatos ou com suas fontes, é melhor, também dificultou um pouco, né? Porque lá ali você estava meio que no dia a dia, ligava, ou mensagem, porque estava todo mundo um pouco escondido, todo mundo meio off, né? Então, tudo isso também influenciou, né, Viviane? Virou só um trabalho de telefone, de WhatsApp e e-mail, né? O dia todo, né? Era o dia todo em tela, o dia todo mandando e-mails, esperando respostas. E ainda tem resquícios disso, eu acho que vai ficar assim, viu? Entendi, Acho que voltar totalmente, porque muita coisa funcionou mesmo. Muita coisa entendi. funcionou mais por WhatsApp, muita coisa funcionou mais por telefone. Sim, Então, como ainda não voltamos 100% para a rua e para o contato, e eu acho que vamos demorar um pouquinho ainda para voltar, nos adaptamos, muita coisa funcionou, e eu acho que ainda vamos ficar assim, sem contato pessoal por algum tempo. inclusive, era a próxima questão que eu ia te fazer. O que você acha que não volta mais para o presencial, ou que vai funcionar híbrido para você na tua percepção? Tem alguma coisa que você lembra assim, fala, ó, isso aqui eu acho que não volta mais, isso aqui ficou melhor mesmo online, ou talvez fique híbrido. Tem algo na tua rotina? Eu acho que algumas coletivas vão continuar online, porque existem coletivas de soluções de problema, vamos dizer assim, aconteceu um problema, vou dar a coletiva para falar, então essa presencial é importante, porque se tira muitas dúvidas, e tem algumas coletivas que são anúncios de serviços, anúncios de programas, que eu acho que essas vão continuar online por muito tempo, que, enfim, é só um anúncio entre aspas, né? Sim, Às vezes um anúncio é muito importante, mas que é mais rápido e fácil, e organizar uma coletiva presencial seria mais demorado para todo mundo. Eu acho que isso ainda vai continuar híbrido para sempre, assim, algumas são online, algumas presenciais. entendi. Mas é que Eu acho nem... também que assim, o que aconteceu, que foi muito interessante, a gente marcar com uma fonte. Aqui em Brasília todo mundo viaja toda hora, às vezes é difícil. Eu quero conversar com o senhor, mas eu só volto daqui 10 dias para Brasília. A gente ficava esperando 10 dias para conversar com essa fonte. E a pandemia fez muitas entrevistas, como a gente está fazendo aqui agora, né? Por Zoom, pelo Skype, enfim, milhões de programas aí pela internet. Sim, E aí eu acho que isso vai continuar também. Tipo, o senhor não volta, então vamos fazer amanhã pela internet e vai ao ar online, assim. E isso facilitou bastante também. entendi. De fato, eu imagino, pela dinâmica do teu trabalho, é, esses contatos com fonte, às vezes agilizou até, né? Sim, sim, O WhatsApp veio para ficar e ajuda demais, né? Você pode fazer até chamada de vídeo, se for o caso, né? Rapidinho, exatamente. assim, no aeroporto, ou sei lá, onde você estiver, você pode tirar uma dúvida com alguém em 5 minutos, né? Sim, Óbvio,
como você falou, tem coisas que vão ter que ser olho no olho, né? Não dá para substituir. Acho que em todas as profissões, né, Viviane? Sim, Tem coisas que tem que ser olhando no olho do seu interlocutor, do seu cliente, enfim, dependendo da área que for a atuação de cada profissional. Eu acho que em termos de tecnologia, você pode me corrigir se eu estiver errado, Viviane, em termos gerais de tecnologia, eu acho que a pandemia agilizou muita coisa, né? Coisas que aconteceriam em alguns anos. Obviamente que todo mundo sofreu com isso, a pandemia é extremamente nociva, mas evoluiu, né? Essa parte tecnológica. Um sim, custo muito alto, obviamente, por conta de tudo que aconteceu, mas evoluiu demais, né? Para você, sim. imagino eu, que trabalho na TV, então, deve ter evoluído Sim, demais. imagina, eu entrar ao vivo de casa, eu não imaginei aonde, como ou quando isso seria possível, e em todos os setores, assim. Sim, Tenho exemplos perto de mim de outros setores. Bom, a gente está também. fazendo consulta online, né, Pois é, com pois o é. médico. Ô Viviane, eu principalmente tinha aquela impressão, quando você falou entrada ao vivo de casa. A gente sempre, quando via aqueles caminhões na rua com, né, com aquela antena diferente, não sei o quê, falava, vai entrar ao vivo alguma coisa aqui, ou na rua, numa empresa. E da tua casa também era o mesmo esquema? Tinha que vir esses equipamentos, ou é... Não, tudo pelo celular, pelo um aplicativo da TV, alguns testes, algumas adaptações, mas tudo pelo celular, muito Tudo moderno. possível. Que coisa, hein? Bem moderno. Mas já existia ou foi meio que Aí pandemia? aí eu não sei, eu fiquei sabendo agora, assim, É, me contaram na pandemia, vamos resolver isso pelo seu celular. Não então, não sei antes como foi disso, as feito. suas entradas ao vivo eram por esse esquema aí, de caminhão, com Não, antena. aqui em Brasília se chama Mochilink, É, e nas praças também. É uma legal. mochila, é Sim, um aparelho numa mochila, mas ainda entendi. tem um caminhão, né. Eu, Esses de vez dias em eu quando, estava eu vejo na rua. é, eu em Ribeirão eu entrava pelo caminhão, né. Ah, Aí é? hoje eu lembro do caminhão e a mochila que hoje o cinegrafista fala assim: "Nossa, as coisas mudaram mesmo". Pois é. E para você, você falou de mochila e caminhão, né? Eu sempre, quando a gente via, até hoje, quem não é da área, quando vê um carro da IPTV, por exemplo, passando na rua aqui de casa, ou vê parado na esquina de casa fazendo alguma reportagem, depois você vê na TV a pessoa que você viu na rua ali e tal. É, pro jornalista, para aquele que está na frente da câmera mesmo falando, é, é fácil, deixa eu ver se eu vou fazer a pergunta de forma correta. Eu estou querendo chegar naquele ponto do glamour de ser um repórter que aparece na TV todo dia, várias vezes por dia. Se a pessoa não tiver os pés bem fincados no chão, isso pode subir um pouco no que diz respeito a glamourizar demais a função. Vamos vamos quebrar esse paradigma, não existe esse glamour nessa profissão. Eu adoro, assim, porque às vezes eu posto até nas minhas redes sociais, a gente ajoelhada, fazendo uma Sim, entrevista, horas com o braço levantado, porque a entrevista durou 45 minutos, aí você já fica com o braço doendo. Não existe glamour, é uma correria de um lado para o outro, a notícia ferve. Esse glamour você fala, que talvez as pessoas pensam, eu queria conhecer, eu não conheço não, gente. É é, uma profissão muito mão na massa, muito pegar para fazer, não é não é esse glamour não. entendi. Agora assim, eu tô aqui em Brasília, como eu apareço em São Paulo, aqui em Brasília ninguém me conhece, então eu vivo menos ainda esse glamour aí, das pessoas gritando IPTV ou me conhecer, ninguém me Sim, conhece. Tô tá de tô boa. eu não sei nem conversar sobre glamour com vocês. Porque todo dia na TV eu imagino que pode gerar, né? Algo nesse sentido, imagino eu, né? Obviamente, cada um, nem todo mundo, né? Mesmo que fique 24 horas na tela, mas tenho certeza que tem pessoas que não mudam nada na vida, né? Mas, por outro lado, né, tem pessoas que valorizam um pouco mais essa questão, né? Com relação às suas pautas,
Viviane, isso pensando em tempos de pandemia ainda, para você montá-las, mesmo que às vezes agilizando rapidamente, mexendo 2, 3 telefones, enfim, você acha, comparando com a pauta raiz, assim, a pauta normal, dava mais trabalho ou não? Pauta local, assim, de É, cidade, você diz? para você a sua pauta de uma entrevista, por exemplo, ou de marcar uma entrevista, ou de fazer uma matéria sobre determinado assunto. Sim. Nossa, faz tanto tempo. Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que aqui em Brasília, às vezes, demora mais. Entendi. Quando a gente está numa cidade, às vezes é mais rápido conseguir uma fonte, é mais rápido conseguir um personagem para uma matéria, porque a redação é grande, né? Muitas pessoas conhecem muita gente, o acesso é mais fácil. Aqui em Brasília, eu ligo para um senador, falo que eu quero uma entrevista hoje, eu não vou conseguir uma entrevista hoje, né? Se não for o assunto do dia, se não for lá correndo, se é uma coisa marcada de um assunto específico, não é hoje, é muito raro conseguir para hoje, vai ver a agenda, às vezes não está aqui. Então, essa questão do tempo, o tempo de Brasília é diferente. Entendi. Agora, de ser mais fácil ou difícil, eu acho que são De- dificuldades diferentes. Depende do assunto, de quem vai ser envolvido, né? É, Depende de uma série de coisas, né? Eu achei legal o que você falou aí, de você ligar para o senador, de falar com ele e marcar com ele. Para nós que não temos acesso a esse público, é super interessante. Já falo, pô, ligar para um senador, né? Vou ligar para o cara, vou falar com o senador. É muito legal isso, né? mas aí depende, às vezes é com assessor, né? Às vezes a gente não Sim, tem. Geralmente, os da região, a gente tem contato mais direto, tem o celular, né? Mas os que não são da região, geralmente é com o assessor, não, é, não chega nele, assim. sim. Você sabe que eu estou vivendo para conseguir as entrevistas. Às vezes você fala direto com a pessoa, né? Ou passa por assessores, né? Eu já passei por alguns assessores aí para poder marcar a entrevista e você fica, já conheço bem como que é essa parte aí. Você fica, né? Na expectativa, será que vai dar, não vai? Será que vai dar certo ou não vai dar certo? E para quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo, a Viviane Abreu é super gente boa, super gente fina, né, Viviane? Ah, obrigada. Super atenciosa. Ela mesma me atendeu, não precisei passar pela assessoria dela ali, ela me deu uma atenção muito especial. E eu já agradeço de público aqui, viu, Viviane? Muito, muito obrigado aí. Eu que agradeço, Zé. É um prazer. Eu sou apaixonada por Ribeirão, né? Terra Eu boa, né? morei. Que isso, eu morei 4 anos, tenho muitos amigos, assim. Sempre que eu vou, é para voltar e reunir os Que amigos, assim. legal. Tem amigos muito queridos aí. Já fazendo um adendo aqui, quando você vier para casa, me liga, para a gente tomar Pode alguma deixar. coisa, se conhecer pessoalmente aí. Eu falo, Tanto lugar que eu tenho saudade de nossa, voltar nessa cidade. você saiu Não daqui há vou, não quanto vou tempo? nomear aqui. Eu fiquei de 2006 a 2009. Foi 3 anos e meio. Aí não voltou mais. Ah, não, voltei várias vezes. É, Amigos casaram, fui passar férias. porque eu ia te falar que Vou nesse voltar. tempo para cá deve ter mudado. Porque eu moro aqui também há 5 anos, faz muitos anos. Mas, 5 anos, desculpe, 6. Mas deve ter mudado muito, né? Do tempo que você morou aqui, né? Ah, mas eu sei que os lugares que eu costumava frequentar ainda existem. Que bom. Morro de saudade. Aqui tem muitas opções, né? De tudo que você imaginar, para todo tipo de perfil de pessoa tem, né? Quem gosta de choperia agora, então tem, com esse calor aqui, tem uma em cada esquina artesanal, né? E uma melhor É. que a outra, todas boas, né? Ó, tô precisando voltar. E abriu vários, você vai ver que muita coisa nova chegou nesse mercado aí agora a moda é artesanal, né? Cerveja artesanal. Então, você acha assim de excelente qualidade e para quem gosta, várias opções. Restaurantes, shoppings. Já tinha o Guatemi aqui quando você morava aqui? Tinha. Já tinha? Acho que é o mais novo, deve ser ele, o Guatemi. Não, não Então, tinha. não tinha? Agora eu não lembro. Ele Não, não é o tinha. mais novo. Se não me engano, ele Não, não tinha, tá, não. ele tá construído, funcionando há menos de 10 anos, eu acho, menos de 8 anos. Mas então, tem essa área toda do Guatemi, que é uma área relativamente nova, é Aham. muito bacana, você vai... Mas quando você vier, você avisa que a gente vai marcar alguma coisa juntos aí.
Vamos. E, Quando levar a menina a baixinha para conhecer o Curupira, Jardim Japonês. isso, coisa boa, só lugar gostoso, né? A USP lá em cima tem bastante coisa para fazer, É. é bem legal. E deixa eu te perguntar com relação à pauta, eu sei que cada assunto é um assunto e depende de certas fontes, outros nem depende muito da fonte, você já vai direto naquilo que você conhece e tem acesso. Mas para você, tem alguma dificuldade ou uma diferença em termos de dificuldade, quando você vai montar uma pauta política ou uma pauta econômica, ou acompanhar uma votação, por exemplo, de algo importante aí, ou fazer uma matéria regional mesmo, que tem nada a ver com política. São complexidades diferentes? São. São. Eu acho que a dificuldade maior foi quando eu vim mesmo, para eu Ah, entender como funciona toda essa máquina, para eu ingressar nesse mundo. Igual eu te falei, eu saí de Ribeirão, do entretenimento e muito do local e do regional e vim para cá, foi uma mudança de pensamento mesmo. O coordenador da praça, que é uma pessoa super entendida da política, economia, foi um professor para mim, assim, legal. devo muito a ele. E hoje já é ótimo, assim, não tem um mais difícil que o outro, uma economia política. Talvez acompanhar a votação, a dificuldade é que não tem hora para acabar, Pois é, né? Eu pois acho que é. a dificuldade de acompanhar uma votação seria essa, assim, porque até quando você vê os termos, né, que são usados, né, não são termos que você está acostumado no dia a dia, então você tem que Sim, até acostumar. Eu lembro, há 15 anos atrás, a primeira votação no STF, eu falei, meu Deus, esses juízes estão falando no o quê? Aí grego. você liga para a amiga advogada, fala assim, então, o ministro pediu vistas, e aí? Pois Mas é. aí você vai correndo atrás das suas fontes para aprender. A função do jornalista também, a profissão do jornalista, uma das belezas e o que me encanta é o não parar de aprender, o não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de achar que os outros vão te achar que você não conhece, né? É o não ter Sim, vergonha de perguntar, é o dar a cara a tapa, é o perguntar 15 vezes se não entendeu uma coisa. esse é o Mas segredo. essa mudança do vir para cá e entender todo esse processo era mais difícil, mas agora É bom, automático. já É. tem 14 anos que eu estou aqui, Pois é, né? Já está bem acostumado, né? é, E eu lembro, você falou em STF, né? Porque estava tendo o auge da Lava Jato, né? Que tinha aí as sessões, não só do STF, mas do tribunal lá em Brasília, enfim, no Rio de Janeiro. Então, eu assistia muito as sessões. Quando eu não passava ao vivo na TV, eu via à noite no YouTube, por exemplo. uhum. Os termos são bem complexos mesmo, né? É outro mundo, né? Outro Você tem mundo. que reaprender a falar. E assim, é o reaprender a ouvir, a interpretar e passar isso para o telespectador de uma maneira Que ele que ele entenda. entenda. Pois é. São alguns trabalhos ali de Você, traduções, traduzido português para o português. o português. Eu imagino que tinha coisas que os caras falavam assim, o juiz, por exemplo, proferia alguma coisa lá, e aí o pessoal ficava quieto e tal, e eu pensava, será que isso foi bom ou foi ruim? Porque não, não entendi o que ele falou, né? Falou uma frase toda, e eu pensei, mas será que foi bom, foi ruim? Aí até alguém se manifestar ali, né? E responder para você começar a entender o que foi que ele quis dizer com aquela frase de juiz. Mas é muito bacana, né? É bem É. legal também. Nessas horas Bom, eu pego um advogado que está do meu lado, um assessor que está pronto. ali, Senta aqui e me ajuda. traduz para mim, me dá por escrito o que ele mandou para eu ler 2 vezes e conseguir entender. A Sim, gente tem nossos meios, né? caminhos aí, né? Seus meios, né? É legal. Viviane, a gente vai sair um pouquinho rapidinho para o intervalo. Você que está nos acompanhando, a gente vai sair 2 minutinhos e a gente está de volta, ok? On Web Rádio, está todo mundo ligado. Pessoal, estamos de volta aqui no Conexão Entrevista, hoje com Viviane Abreu, repórter, jornalista da IPTV, afiliada à Rede Globo, lá em Brasília. Ela é correspondente aí da IPTV em Brasília, chique demais, bem bacana, hein? Está no centro do poder a Viviane ali, e está nos prestigiando. Você que estava aí assistindo, acompanhando o primeiro bloco, viu o bate-papo gostoso que nós tivemos com a Viviane, tanta coisa legal que a gente conheceu ali de Brasília, ou dos bastidores, né, de Brasília. E voltando agora para o segundo bloco, eu queria aproveitar, Viviane, falando em política,
quando você vai montar uma pauta para entrevistar um político, por exemplo, seja qual for o nível dele, se é federal, se é senador, enfim, seja qual for o cargo que ele exerce. Existe políticos difíceis de você conseguir acesso, uns são mais fáceis, outros são um pouquinho mais difíceis? Ou como é que funciona isso na prática? Acho que, assim como em todas as outras profissões, assim, né? Tem políticos mais difíceis, políticos mais fáceis, tem médicos mais difíceis, médicos mais fáceis. Acontece com todos os entrevistados, assim. Sim, O que acontece com políticos é que eles já estão acostumados a lidar com jornalistas, assim, e a gente também está acostumado a lidar com políticos, né? Quem cobre Brasília. Então, a gente já sabe quando às vezes dá para interromper ou dá para chamar. A gente entende quando chama e a pessoa não pode falar, não dá para falar. Eles estão sim, acostumados com o nosso trabalho, a gente é acostumado com o trabalho deles, mas nada diferente do que devidas proporções do que outro tipo de entrevista também, né? sim. Cada um fazendo o seu trabalho. Legal. E você que tem anos e anos de Brasília aí, você já deve ter determinadas pessoas que você já de bater o olho sabe se está bom ou não para conversar, né? Hoje. Tem isso, né? Fala, fulano de tal, hoje eu conheço, hoje não vou nem tentar conversar com ele. Exatamente, mas a gente consegue já perceber isso até na rua, sabe aquelas entrevistas que a gente tá na rua, aí em Ribeirão a gente ia muito para a praça ali do Teatro Pedro II, que a gente fica Aham. entrevistando pessoas, a gente também já consegue perceber isso até, ó, esse aqui eu vou tentar parar para conversar, não, esse aqui não, melhor não, lá da esquina eu sei que é melhor, não, aquele não, é a outra. Pois é, tem esse feeling aí, né? A experiência nos traz isso, né? Pois experiência de vida e de trabalho aí, é bacana isso, né? E vale para tudo, como você falou mesmo, você em casa, com família, né? Você já É, tem opa, hoje o negócio aqui é melhor eu ficar na minha. hoje eu não posso pedir o chocolate, deixa eu pedir amanhã. Pois exatamente, é bem por aí. E para encerrar, Viviane, eu sei que você está com seus compromissos aí, queria falar um pouquinho agora fora repórter, fora política, fora jornalismo. Eu conheço, vou falar por mim, conheço muito pouco Brasília, o que eu mais conheço é pela TV, 99,9999 do que eu conheço. Eu tive uma passagem por Brasília só, mas bem rapidinha. Você como jornalista, que domina tudo aí, manda prender e manda soltar em Brasília, e ainda mora na capital, você pode nos deixar umas dicas assim para quem quiser viajar e conhecer Brasília como turista, como passeio, alguns lugares bacanas aí para nós, para mim, para todos que estão acompanhando a gente aqui na Web Rádio. Olha, eu adoro falar desse assunto, porque como jornalista eu já morei em várias cidades, inclusive Ribeirão, meus amigos sempre foram me visitar nessas cidades. E quando eu vim para Brasília, grande parte falou assim: ah, Brasília, eu não vou te visitar, não. Mas, tipo assim, Ribeirão, todo Verdade. mundo ia, né? Eu recebia gente de Ribeirão de 2 meses, sim, um mês não. Brasília, o povo já falou: não vou em Brasília. Tudo bem, vim para Brasília. E aí eu costumo falar uma frase que é assim: ah, bonito, porque todo mundo vai para os Estados Unidos e conhece Washington, mas conhece Brasília? É Então verdade. eu dou esse maravilhoso puxão de orelha. E Brasília é uma cidade incrível. Primeiro porque é diferente do que a gente está acostumado a entender como cidade. Vale, se você quiser fazer um turismo cívico, né, um turismo político, você tem milhões de opções além do Congresso, tem passeios turísticos dentro do Congresso que você Legal. faz, tem da política do começo de Brasília, tipo, tem o Catetinho, que é a primeira casa onde J.K. morou quando veio para cá, que veio para construir, então tem essas coisas mais antigas também. Mas Brasília é uma cidade fora, a Esplanada que todo mundo vê na televisão, a Esplanada do Congresso, tem um lago lindo, que a orla, você parece que está em orla de devidas proporções, você está no litoral, que é um lago gigante, o Lago Paranoá, com várias atrações ali na orla, então dá para andar de jet ski, tem passeio de barco, dá para fazer stand-up paddle, então tem várias coisas, vários parques em volta do lago, tem muitos parques em Brasília, não tão bonitos como Curupira, vamos puxar a sardinha, mas tão bonitos Califórnia como... brasileira, né? Lembra? Exatamente.
Mas tem milhões de parques legais e tem muita coisa cultural de graça. Antes Legal, da pandemia e antes de ter filhos, assim, não passava um final de semana sem um show de graça, show de bandas famosas, assim, que legal. é bem legal. E não famosas também. E tem muita exposição de arte, tem museus, temos... eu aprendi a me apaixonar por Brasília, a entender como funciona, porque o começo da adaptação foi difícil, a Imagino. entender como funciona, e é uma cidade mais calma. Final de semana, como a política ferve durante a semana, final de semana a cidade acalma. Então, Tranquilidade. é um passeio mais calmo, mas eu convido a todo mundo a vir conhecer Brasília, vir até conhecer como funciona política, porque, afinal, tudo que Sim, a gente faz na vida é político, não só política, né? A exato. forma com que a gente consome, a forma com que a gente passa pelo mercado, a forma com que a gente cria um filho, tudo isso é político. E você, sabendo como funciona mais, você consegue votar melhor, consegue exigir seus direitos melhor, consegue conversar melhor sobre o andamento, criar seres humanos melhores. Eu acho que é De muito fato. importante. E se isso começar com incentivo turístico, né? Por que não? Opa, melhor ainda, né? É, Você sabe que você falou do turismo aí e em Brasília, eu estava lembrando aqui quando eu fui para aí, eu passei naquela região dos consulados ali, né? Um lugar é lindo muito ali, lindo, legal. né? Tem consulados, acho que de quase o mundo inteiro aqui em Brasília, e Sim, grandes prédios, né? Os maiores consulados são características do país. Assim. Então, você passa por uma rua, tem a Embaixada do México, aí a fachada é toda estilizada mexicana, e você vai passeando por essa. É muito interessante esse passeio também. Já achei fiz lindo ali, com algumas pessoas que vieram me visitar. Eu passei não em todos ali, mas uma boa parte eu achei, mas uma que você falou, um mais bonito que o outro, né? É. Bem Tem também esse bacana. turismo arquitetônico, tanto das embaixadas quanto de Niemeyer, né? Que, enfim, Belo Sim, Horizonte, que eu já venho de Belo Horizonte com Niemeyer atrás de mim, mas aqui em Brasília sim. também tem esses passeios assim. Que legal. Viviane, eu queria, se você permitir, compartilhar o teu Instagram para o pessoal que está nos vendo aqui, nos assistindo, ou até nos ouvindo, que tiver curiosidade para seguir a Viviane Abreu na internet. Ó, pessoal, vou colocar na tela aqui. Aqui, ó, Viviane Abreu. É fácil, que você que não tá assistindo, mas está ouvindo, é bem tranquilo, é Vivi Abreu. Então, coloca lá Isso. Vivi Abreu, você vai encontrar aí o perfil da Viviane, ela vai compartilhar um pouco mais sobre a vida dela, sobre a carreira, sobre as suas preferências aí pessoais, né? Os livros que ela lê e muita coisa boa aqui, os bastidores, ó, da notícia, trabalhando com a equipe aí fora de casa, bem interessante, vale muito a pena, eu sempre acompanho a Viviane na TV, e estimulo você a pegar o seu telefone agora aí e seguir a Vivi Abreu aí, que você vai adorar, vai gostar muito, ela super interage com as pessoas e sempre está postando coisa bacana aí, viu? Você sempre vai estar atualizado sobre o centro do poder aí do Brasil, né, Viviane? E de um monte Eu de outra costumo coisa. dizer que o meu trabalho já é muito sério, então minha rede social ela é um pouco mais divertida. Legal. Então você corre lá e segue a Viviane. E Viviane, estamos chegando no final. Pena que passa rápido o tempo, né? Mas gostei muito de te conhecer, de bater esse papo com você. Agradeço muito, mais uma vez, a sua disponibilidade. Se vir para Ribeirão, dá uma ligadinha para nós aqui. A gente vai ter o maior prazer em te receber e te conhecer pessoalmente. Quem sabe fazer uma visita aqui na On Web Rádio. Pode deixar, estou precisando visitar Ribeirão mesmo. Estou com muita Que saudade dos bom. meus amigos. Se alguém me vir em Ribeirão aí passeando, pode chegar, porque eu sei que eu vou estar muito feliz. Que legal. Bom demais, né? Muito bom. Então tá bom. Obrigada, viu, Zé? Eu que agradeço, Viane. E você que está nos ouvindo aí, chegamos ao final de mais um programa. Hoje você viu com a Viviane Abreu. Agradeço a audiência de todos vocês e até semana que vem. On Web Rádio, está todo mundo ligado.